Nesse vídeo vamos abordar duas histórias de ataques de animais que simplesmente não fazem sentido. Muitos especialistas e investigadores estudaram os casos, mas não chegaram a uma conclusão clara. Você também provavelmente vai terminar este vídeo se perguntando como e por que isso aconteceu. Nos Estados Unidos, existe uma tradição profundamente enraizada, a de colocar jovens em contato direto com a natureza selvagem, não apenas como lazer, mas como ferramenta de formação de caráter. Acampamentos de verão, programas de ecotismo e expedições organizadas se multiplicaram desde o início do século XX, movidos pela ideia de que a experiência ao ar livre ensina valores que nenhuma sala de aula é capaz de transmitir. A National Outdoor Leadership School nasceu dessa filosofia. Fundada em 1965, no Wyoming, a instituição construiu sua reputação transformando adolescentes e jovens adultos em líderes resilientes, através de jornadas longas, isoladas e desafiadoras. A lógica é que, em ambientes remotos, sem internet, sem pais e sem apoio, cada decisão tem peso real. O aluno aprende a se orientar com mapa e bússola, a cozinhar o próprio alimento, a lidar com acidentes e principalmente a depender do grupo. Essa cultura americana valoriza a ideia de que o risco controlado produz maturidade. Por isso, em cursos como este, a etapa final quase sempre envolve a expedição autônoma, dias em que os estudantes caminham sem instrutores, guiando-se apenas pelo que aprenderam ao longo da jornada. É nesse momento que deixam de ser alunos e passam a ser responsáveis de fato por suas vidas e pelas vidas de seus colegas. Essa tradição já formou milhares de jovens e inspirou programas semelhantes em diversos países. Mas no caso do grupo de Talkeetna, a prova final se transformou em algo que ninguém havia previsto. Um ataque raro de urso a um grupo numeroso, que colocaria essa filosofia de formação à prova em seu limite mais extremo. O grupo era formado por 7 adolescentes, todos alunos avançados de um curso de expedição de 30 dias da National Outdoor Leadership School, uma das instituições mais reconhecidas do mundo em treinamento de sobrevivência e liderança em ambientes extremos. No início da jornada, os alunos eram acompanhados por 3 líderes experientes, mas como parte da etapa final, os instrutores se afastariam para que os garotos percorressem sozinhos 38 quilômetros, onde os reencontrariam 3 dias depois na linha do trem. Os 7 eram adolescentes com perfis distintos, mas todos com histórico de dedicação e aptidão ao ar livre. Apesar de jovens, eles não eram inexperientes. Muitos tinham certificações reais em primeiros socorros, salvamento aquático e práticas de sobrevivência. O que se esperava deles era maturidade, cooperação e a aplicação dos protocolos aprendidos. O ponto de partida da expedição autônoma foi nas montanhas Talkeetna, uma cadeia isolada no centro-sul do Alasca, entre o vale do rio Susitna e a cordilheira do Alasca. É uma região pouco habitada, onde caçadores e alpinistas circulam esporadicamente, mas onde não existem estradas nem trilhas permanentes. Para avançar, os garotos usavam o leito de riachos como trilha natural. Essa prática é comum em áreas selvagens, mas tem consequências. O barulho da água encobre sons de aproximação, e os arbustos densos das margens criam curvas cegas. São os mesmos corredores usados por animais, inclusive ursos, o que torna os encontros inevitáveis. A vegetação era composta por salgueiros e aminheiros, que cresciam de forma compacta, bloqueando a visão lateral e limitando o campo de visão a poucos metros. Cada curva escondia o que estava à frente. Apesar de ser julho e ainda haver claridade às 7h30 da noite, a floresta projetava sombras constantes, criando um ambiente mais escuro do que o céu sugeria. O grupo seguia em ritmo constante, carregando mochilas de mais de 20 quilos, focado em concluir mais uma etapa. Para eles, era apenas mais um trecho de terreno fechado. Mas naquele cenário de visibilidade reduzida e som abafado, qualquer surpresa viria sem aviso. O grupo avançava em fila única pelo leito estreito do riacho. A cada curva, a vegetação se fechava em paredes de salgueiro e amieiros, deixando apenas alguns metros de visibilidade. O som constante da água correndo abafava passos e vozes, criando um silêncio enganoso. Foi nesse momento que, ao contornar uma curva estreita do riacho, um corpo enorme surgiu diante deles. Um urso pardo adulto, com mais de 200 quilos e capaz de atingir 50 km por hora em questão de segundos. Apareceu de repente na curva à frente. A curta distância anulava qualquer chance de aplicar o protocolo ensinado a eles se encontrassem um urso, que era manter a coesão do grupo, levantar os braços, falar alto e jogar o spray de urso no animal. Mas não houve tempo. O animal disparou em direção aos garotos. O primeiro impacto atingiu Joshua Berg, o líder do grupo, que foi derrubado pelo choque violento. Logo em seguida, o urso avançou contra Sam Gottesgen,
cravando garras e dentes em seu tórax, quebrando costelas e perfurando o pulmão. O ataque prosseguiu sem pausa. Noah Allaire foi golpeado na cabeça, tendo parte do couro cabeludo arrancado. Outros adolescentes caíram no chão, feridos pelas garras, enquanto tentavam se afastar. O som da água do riacho se confundia com gritos, mochilas batendo nas pedras e a respiração ofegante dos que ainda tentavam entender o que estava acontecendo. Em menos de um minuto, o urso atacou 4 dos 7 garotos. O que até então era uma travessia planejada e controlada se transformava em um cenário de terror. Quando o urso finalmente se afastou, deixando um rastro de sangue e gritos, os adolescentes se viram sozinhos em meio ao caos. 4 estavam feridos, 2 em condição grave. Não havia instrutores nem adultos para orientar. Restava apenas o que tinham aprendido e a capacidade de agir em conjunto. Sam Boas, o mais novo, mas com certificação em primeiros socorros, assumiu a liderança dos cuidados imediatos. Ele e outros colegas afastaram Sam Gottingen para fora do leito do riacho. O adolescente mal conseguia respirar. O tórax subia e descia de forma irregular. Usando material improvisado, eles aplicaram um curativo oclusivo sobre a ferida para tentar conter o ar que escapava do pulmão perfurado. Joshua Berg estava desacordado, com ferimentos na cabeça. Os colegas limparam o sangue e mantiveram pressão constante sobre os cortes. Noah Allaire, ainda consciente apesar do escalpo arrancado, foi deitado e coberto com roupas secas para evitar perda de calor. Outros 2 com cortes superficiais ajudavam a buscar suprimentos e montar uma área de abrigo. Enquanto isso, a prioridade era enviar um pedido de socorro. Um dos garotos retirou da mochila um localizador. O sinal de emergência subiu aos satélites e seguiu para o Centro de Coordenação de Resgate no Alasca. A noite avançava, chovia fraco e a temperatura caía rapidamente. Os garotos ergueram uma barraca improvisada e colocaram os feridos dentro, tentando aquecê-los com sacos de dormir. Entre cada cuidado, mantinham vigias para observar se o urso retornaria. O ambiente virou um hospital improvisado em plena floresta. O sinal do localizador foi captado pelo Centro de Coordenação e Resgate do Alasca. A confirmação veio, mas a resposta não foi imediata. Levaria horas até que a ajuda chegasse. A noite avançava, chovia fraco e a temperatura caía rapidamente. Os garotos ergueram uma barraca improvisada e colocaram os feridos dentro, tentando aquecê-los com sacos de dormir. Entre cada cuidado, mantinham vigias para observar se o urso retornaria. Dentro da barraca improvisada, a situação se agravava. Sam Gottingen respirava com dificuldade, tossindo sangue. Joshua Berg estava consciente. Noah Allaire, com a cabeça enfaixada de forma precária, lutava contra a perda de sangue. O frio noturno e a chuva fina aumentavam o risco de hipotermia. Para aquecer os feridos, os colegas recorreram a métodos improvisados. Garrafas plásticas cheias de urina quente foram colocadas dentro dos sacos de dormir. Foi apenas por volta das 2h45 da madrugada que o primeiro helicóptero conseguiu chegar. A aeronave iluminou a clareira com refletores, mas tinha espaço reduzido e não podia transportar todos. Após uma avaliação rápida, apenas alguns feridos foram retirados, enquanto os demais precisaram permanecer na floresta. A espera continuou até a manhã. Somente às 5h30, quase 10 horas após o ataque, um Pave Hawk da Guarda Nacional do Alasca pousou na área. Dessa vez, acompanhado de para-resgates especializados. A equipe conseguiu evacuar os 2 garotos em estado crítico, estabilizando-os ainda no local antes da remoção. Os demais foram retirados em seguida, um a um, até que todos estivessem a caminho de hospitais em Anchorage e Fairbanks. Os 7 adolescentes haviam passado por uma experiência que testou suas capacidades de aplicar cada lição aprendida em condições para as quais poucos estariam preparados. Todos os 7 adolescentes sobreviveram, mas os dias seguintes foram marcados por cirurgias e longos períodos de internação. Sam Gottingen, com o pulmão perfurado e costelas quebradas, passou por uma série de procedimentos complexos para reparar os danos internos. Ele sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes, movimentos limitados no braço e cicatrizes profundas no tórax. Joshua Berg, o primeiro a ser atingido, teve traumatismo craniano e múltiplos cortes. Sua recuperação exigiu semanas em unidade de terapia intensiva. Noah Allaire, atingido na cabeça, perdeu parte do couro cabeludo, mas surpreendeu médicos ao resistir consciente até o resgate. Sam Melman, Victor Martin, Shane Garlock e Sam Boas sofreram ferimentos menores, mas ainda assim precisaram de acompanhamento médico e psicológico. O fato de um urso ter atacado um grupo numeroso de adolescentes, algo considerado extremamente raro, chamou a atenção de especialistas em comportamento animal. A investigação confirmou que o encontro em curta distância, em ambiente de visibilidade reduzida, foi o principal fator que desencadeou o ataque. Este é Bart Schlier. Ele não era um aventureiro comum.
Sua vida inteira foi moldada pelo contato direto com alguns dos predadores mais perigosos do planeta. Nos anos 80, ele se tornou parte do projeto de recuperação do urso pardo em Yellowstone, uma iniciativa que buscava estudar os ursos e entender como preservá-los em meio a avanço humano. Nesse período, Schlier aprendeu a rastrear, capturar e liberar animais que pesavam mais de 300 quilos, ganhando experiência que poucos homens no mundo possuíam. Mas sua jornada não parou nos Estados Unidos. Schlier também se lançou nos extremos da Rússia Oriental, onde participou de missões arriscadas para proteger os tigres siberianos, então à beira da extinção. Ele aplicava técnicas de captura e monitoramento, colocando colares de rádio em felinos selvagens que poderiam matá-los em segundos. Essa combinação de coragem e disciplina lhe rendeu respeito internacional como um dos maiores especialistas em grandes predadores. Ao mesmo tempo, Bart não era apenas cientista ou conservacionista, ele também carregava a alma de um caçador. No Alasca, atuou como guia em expedições de caça, conduzindo homens por terrenos hostis, lendo sinais da floresta e prevendo os movimentos de animais selvagens. Seus clientes sabiam, estar com Schlier significava ter ao lado alguém capaz de reconhecer o perigo segundos antes dele acontecer. Essa vida dupla entre o caçador e o protetor dava a Bart uma aura de lenda. Ele parecia feito para os lugares onde o risco era constante. Para os amigos, era difícil imaginar alguém mais preparado para sobreviver sozinho na natureza. Mas essa mesma confiança nas próprias habilidades seria posta à prova quando ele decidiu se isolar no deserto remoto do Yukon, Canadá, em setembro de 2004. Bart Schlier não era apenas um biólogo ou caçador. Ele era o tipo de homem que dedicou a vida inteira a entender predadores que a maioria de nós jamais veria de perto. Nos anos 80, quando se juntou ao projeto de recuperação do urso pardo em Yellowstone, sua rotina era entrar em áreas infestadas de ursos que podiam pesar meia tonelada e sair de lá vivo. Para cada animal capturado e monitorado, havia sempre a chance de não voltar. Mais tarde, ele levou esse conhecimento para outro extremo, o território gelado da Sibéria, onde ajudou em missões de proteção aos tigres siberianos. Imagine estar sozinho em uma floresta coberta de neve, rastreando pegadas frescas que poderiam levar você a um dos maiores felinos do planeta. Schlier não apenas aceitava esse risco, ele o procurava. Mas havia um contraste em sua vida. Schlier era também um guia de caça no Alasca, liderando expedições de homens armados que buscavam troféus nas montanhas. Para muitos, isso parecia uma contradição, proteger predadores na Rússia e caçar animais na América. Para ele, era apenas mais uma forma de se colocar frente a frente com a natureza selvagem sem filtros. Amigos lembram que Bart tinha um olhar peculiar. Ele observava cada detalhe ao redor, como se sempre esperasse que algo saísse da floresta a qualquer segundo. Essa vigilância constante, quase instintiva, fazia dele um sobrevivente. Enquanto muitos evitavam sequer entrar em áreas de ursos, Bart fazia disso sua rotina diária. É curioso pensar que um homem que conhecia tão bem os predadores acabaria virando um mistério cercado justamente por eles. Nos primeiros dias de setembro de 2004, Bart Schlier decidiu embarcar em mais uma jornada solitária. Ele havia acabado de retornar de uma caçada solo de 2 semanas. O destino escolhido foi o Lago Reid, um conjunto remoto de lagoas interligadas no território de Yukon, Canadá. A região fica a quase 300 quilômetros ao norte de Whitehorse, cercada por montanhas, florestas e uma vastidão onde a presença humana é quase inexistente. O assentamento mais próximo era Stewart, ainda assim longe demais para representar qualquer segurança. Antes de partir, Schlier fez o que sempre fazia, planejou cada detalhe. Reservou um hidroavião para deixá-los às margens do lago no dia 14 de setembro. Conferiu mapas atualizados, suprimentos de comida para ao menos 2 semanas, roupas adequadas, sua barraca, um barco inflável e caixas plásticas reforçadas para armazenar tudo. No voo até o lago, Schlier observou a paisagem lá embaixo, rios serpenteando florestas densas e montanhas que pareciam nunca terminar. Quando o avião pousou e os motores finalmente silenciaram, só restava o som da floresta canadense. O piloto confirmou a data de retorno e partiu. O último contato com Bart Schlier com o mundo havia acabado de acontecer. O combinado era que, no dia 28 de setembro, exatamente 2 semanas depois de ser deixado no Lago Reid, o hidroavião retornaria para buscá-lo. Mas quando o piloto retornou na data marcada, algo estava errado. A barraca de Schlier estava intacta, ainda montada.
Dentro dela, caixas de suprimentos cheias, roupas guardadas, comida não consumida. Seu acampamento parecia abandonado às pressas, mas sem sinais de luta, sem rastros óbvios de que algo tivesse acontecido ali. O detalhe mais perturbador não era a ausência dele, mas a presença intacta de tudo o que ele precisava para sobreviver. Pouco depois, o piloto percebeu outro detalhe. O barco inflável de Bart havia sido usado, encontrado cerca de 800 metros do acampamento. Isso sugeria que ele se afastou voluntariamente em algum momento. As autoridades canadenses foram acionadas, mas no início não houve sensação de urgência. Schlier não era um amador. Para eles, havia chance de ele ter tentado caminhar até a rodovia Klondike, ou de estar simplesmente atrasado no retorno. 2 dias depois, em 30 de setembro de 2004, Bart Schlier foi oficialmente declarado desaparecido. As primeiras buscas da polícia canadense foram rápidas e inconclusivas. Helicópteros sobrevoaram a área, patrulhas vasculharam a floresta, mas nada de Bart. As condições climáticas se deterioraram e, diante da falta de resultados, a operação foi reduzida. Para as autoridades, a explicação plausível era que ele tivesse tentado caminhar até a rodovia Klondike e se perdido no caminho. Mas, para quem conhecia Bart Schlier, essa hipótese não fazia sentido algum. Ele não era um turista perdido na mata, era um especialista em sobrevivência. Se estivesse ferido, teria improvisado. Se tivesse se desorientado, teria usado seus mapas e bússola. Nada justificava o abandono de equipamentos vitais. Foi então que seus amigos decidiram agir por conta própria. Gibby Williams, próximo de Schlier, organizou uma nova busca e, ao lado do piloto Wayne Curry, voou até o lago Reid e montou sua própria investigação. O que encontraram foi ainda mais assustador. A barraca que o piloto tinha encontrado intacta agora estava caída, talvez derrubada pelo vento ou por animais. Próximo dali, espalhados pelo terreno, estava a mochila de Schlier, seu spray anti-urso, uma faca e um rádio VHF, objetos que ninguém em sã consciência abandonaria em uma travessia na mata. No segundo dia de buscas, os dois encontraram o barco inflável a certa distância do acampamento. E mais adiante, em meio à floresta densa, o que parecia ser uma cena de caça interrompida. O arco e as flechas de Schlier arrumados com cuidado em uma aljava artesanal, junto a um saco de equipamentos. O local oferecia visão clara para atrair alces, como se Bart tivesse se posicionado para esperar uma presa. No avanço das buscas, a tensão aumentava. Os amigos também descobriram uma balaclava camuflada, manchada de sangue e com fios de cabelo presos ao tecido. Não se parecia com sinal de um acidente, mas de violência. Próximos dali, ainda na floresta fechada, encontraram parte da calça camuflada que Bart costumava usar, uma câmera fotográfica danificada e, em seguida, a descoberta mais perturbadora: fragmentos de ossos e parte de um crânio humano. Os restos mortais encontrados foram enviados para exame forense em Vancouver, onde um patologista os analisou. A arcada dentária ainda estava preservada, o suficiente para confirmar a idade de Bart Schlier. O corpo, no entanto, praticamente não existia mais. Quase a totalidade havia desaparecido. A cena não trazia as marcas habituais de um ataque de predador. Não havia sinais de luta no terreno macio coberto de musgo. Não havia roupas rasgadas em excesso. Não havia manchas de sangue compatíveis com a violência de um ataque de urso. No entorno, os investigadores encontraram excrementos de ursos pardos e lobos, alguns contendo fragmentos de ossos humanos. Isso indica que animais selvagens haviam consumido parte dos restos mortais. Mas a questão essencial permanecia: Bart morreu antes ou depois disso? O acampamento, por sua vez, permanecia quase intacto. As caixas de suprimentos não haviam sido tocadas, apesar de ursos serem capazes de sentir cheiro de comida a quilômetros de distância. Para especialistas, essa era uma contradição gritante. Se um urso tivesse sido o responsável pelo ataque, por que ignoraria a comida facilmente acessível e preferiria atacar um homem atento e experiente? A linha entre ataque animal e ação humana começou a se confundir. Na cena não havia arrasto no chão, nada do que se esperaria de um ataque brutal de urso. Era como se Bart tivesse simplesmente se dissolvido na floresta. Os ossos encontrados em fezes de animais revelavam o destino final, mas não explicavam o início. Como um homem tão preparado pôde ser vencido sem deixar sinais de luta? A explicação mais aceita era que Bart tinha sido atacado por um urso pardo. O Yukon é território desses animais, e excrementos encontrados próximos ao local continham fragmentos de ossos humanos. Para a polícia, o caso estava praticamente resolvido. Mas, conforme os investigadores analisavam os detalhes, surgiram contradições difíceis de ignorar. O corpo foi encontrado sobre um tapete de musgo fofo, que registraria qualquer movimento brusco. Não havia sinais de arrasto, depressões ou solo revolvido. Nada que indicasse uma luta típica contra um urso. O patologista de Vancouver destacou a falta de marcas de dentes ou garras. Ursos atacam principalmente a cabeça, e mordidas profundas costumam deixar perfurações no osso.
Em Bart não havia esse padrão. A balaclava tinha apenas pequenas manchas de sangue e fios de cabelo. A calça camuflada também tinha vestígios mínimos, insuficientes para um ataque fatal. Em ataques reais, roupas costumam ficar ensanguentadas e rasgadas, muitas vezes até engolidas junto com a vítima. No caso de Bart, a maior parte das roupas desapareceu por completo. O arco e flechas, a faca e o rádio estavam próximos, sem sinais de urso. Para alguém com décadas de experiência, abandonar essas ferramentas em meio a um ataque era improvável. Excrementos de ursos e lobos com ossos confirmavam que animais se alimentaram dele, mas isso não respondia à pergunta essencial: Bart morreu pelo ataque ou foi morto de outra forma e apenas consumido depois? Especialistas em ataques de urso afirmaram que Bart era atento demais para ser surpreendido. Sua rotina era de vigilância constante. Um ataque repentino sem reação não condizia com seu perfil. Se foi um ataque animal, por que não havia sangue, roupas destruídas e sinais de luta? Se foi algo humano, quem teria motivo e oportunidade em um dos lugares mais isolados do planeta? Era como se as peças do quebra-cabeça se recusassem a se encaixar. A cena parecia menos como um ataque selvagem e mais como uma ausência calculada. Com o tempo, a investigação oficial foi arquivada sob a hipótese de ataque de urso pardo. Os fragmentos de ossos em fezes de animais pareciam sustentar essa versão, mas para quem estudou a cena de perto, as dúvidas nunca foram resolvidas. O que realmente aconteceu no Lago Reid continua sem resposta. Se foi um ataque animal, por que não havia arrasto, roupas dilaceradas ou sangue espalhado? Se foi um acidente, por que Bart teria deixado para trás spray anti-urso, faca e rádio? Se foi assassinato, quem teria atravessado centenas de quilômetros de deserto canadense para alcançá-lo e por quê? Amigos lembram que Bart sempre viveu no limite entre o caçador e o conservacionista. Era respeitado, mas também acumulava desafetos em comunidades de caça e até na vida pessoal. Ainda assim, a explicação de uma emboscada humana parecia tão improvável quanto um ataque limpo e sem rastros de urso. O que se sabe é que, em menos de 20 dias, um dos homens mais preparados para sobreviver na natureza desapareceu quase sem vestígios. Restou apenas um crânio fragmentado, ossos espalhados em fezes de animais e um acampamento intacto. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você quiser ouvir mais histórias como esta em áudio, você pode acessar nossos episódios completos diretamente no Spotify. O link está na descrição do vídeo. Mais uma vez obrigado e com sorte, nos reencontraremos nos próximos vídeos.